Mateus capítulo 9, versículo 9, a partir do versículo 9. Amém? Vamos lá. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muito publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Querido, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, muito importante, porque o tema dessa palavra é: quem é você nesta mesa? Quando a gente olha esse episódio do chamado de Mateus, é muito interessante porque com Zaqueu foi a mesma coisa, com Mateus foi a mesma coisa, e a gente percebe que Jesus, em vários momentos, em que ele, na sua vivência aqui, ele tem um momento de estar à mesa, até porque isso é cultural. Naquele tempo, se sentava muito à mesa, principalmente nas refeições, e ali a gente percebe que nesse ambiente que Jesus está sentado, a gente já aprende algo muito importante. Porque quando na mesa com Jesus, quem está sentado passa a ser revelado. A gente se revela quando estamos à mesa com Jesus. Estar à mesa com o Senhor, estar na presença dEle, automaticamente faz a gente se revelar. É muito interessante porque a maneira como Jesus se comporta intriga, mexe, confronta, toca. Quando a gente olha para a vida de Jesus, no decorrer da sua caminhada, nas suas experiências, nas suas andanças, é perceptível que a maneira como Jesus vivia, os seus comportamentos, inquietava quem estava ao lado, tocava, mexia, porque Jesus era quem realmente vivia a verdade, era quem vivia com autoridade, porque ele não só falava e ensinar no sentido de professor, mas ele falava do que era relacionado à sua vida. Então, automaticamente, quando Jesus andava, estava à mesa com alguém, na vivência, na relação com as pessoas, aquilo trazia um incômodo, porque um se lançava, ou uma, se lançava aos pés dele para declarar e derramar o melhor, ou outro se revelava como traidor, ou outro se revelava para de alguma forma defender, dependendo da ocasião, como Pedro fez. De alguma forma, as reações daquelas pessoas vinham para fora, porque estar perto de Jesus é como se manter as nossas máscaras não dava para poder talvez a gente se esconder, a gente tentar criar uma imagem para Ele. Andar com ele automaticamente fazia com que as pessoas abrissem o coração e se revelassem. E quando a gente olha nesse episódio, nós temos 3 grupos que se reúnem com Jesus ali. Jesus está chamando Mateus, vai sentar à mesa com ele, e ali tem 3 grupos. O primeiro grupo que eu quero que você perceba são os fariseus. Os fariseus representam os religiosos da época. Aliás, homens que tinham muito conhecimento da palavra do Velho Testamento, eram doutores da lei. É muito interessante porque até mesmo nesse episódio, e como em outros que aparecem os fariseus, eles estão sempre gerando questionamentos pela maneira como Jesus caminhava e como Jesus se comportava. Os fariseus representam aquele que conhece muito a palavra. É muito interessante porque aquele que conhece muito a palavra deveria perceber quem era Jesus. Aquele que conhecia tanto a verdade, aliás, lutavam por ela, deveria perceber que aquele momento ali era o Messias.
É aí que a gente começa a perceber que esse grupo dos fariseus são aqueles que muito conheciam, mas o tanto conhecer a palavra fez com que eles perdessem a sensibilidade da palavra. Porque não era só o conhecimento intelectual, mas a sensibilidade para discernir o que ela estava dizendo. Porque em todo momento no Velho Testamento anunciava-se, principalmente em Isaías, anunciava-se a vinda do Messias. Havia o perigo de nós sermos os fariseus dessa geração. O perigo de sermos os fariseus da segunda vinda do Messias. Porque da primeira, esses foram os fariseus. Mas quantos de nós também corremos risco de ser religiosos? Que somos pontuais, que somos rígidos, que somos aqueles que sabem o que tem que ser feito, que somos aqueles que seguem bem à risca, principalmente os rituais, não aqui da visão dos fariseus, mas nos dias de hoje, somos cristãos que praticamos muito bem os nossos compromissos doutrinários da nossa fé. Quantos de nós temos conhecimento sobre isso? Praticamos muitas coisas, até a questão de vir ao culto, de estar adorando, dos momentos de adorar, os momentos de fazer isso, o momento de fazer aquilo. Mas a grande questão, querido, qual é a sensibilidade que a gente tem de perceber que há momentos que não é só o ritual, mas é discernir que aquele que criou a doutrina, que aquele que gerou a palavra, ele está aqui. Então tem momento que, assim como eles vão falar logo depois sobre os discípulos de Jesus não jejuarem. Ora, embora fosse um mandamento que era necessário, eles não perceberam que naquele momento ali, determinados rituais já não tinham mais sentido, porque o próprio Messias estava ali. Quantas vezes, querido, nós às vezes estamos muito mais preocupados com alguns tipos de rituais do que propriamente perceber que o Senhor está aqui. É por isso que esse grupo, ele pode revelar os fariseus da segunda vinda. O perigo que eu e você corremos de termos muita rigidez nas práticas, mas sem ter a sensibilidade da experiência. Sabe? É a gente conhecer bastante sobre, mas não ter experiência com Ele. É a gente saber o que Ele já fez, mas nós não temos experiência do que Ele fez conosco. É muito lindo quando a gente olha tudo o que foi feito com os grandes homens de Deus, mas a questão é o quanto Ele faz na nossa vida. Então os fariseus, eles ligam um alerta para nós. É um grupo que está sempre ali, nesse contexto de Jesus, questionando, porque eles estão tão duros dentro daquilo que eles aprenderam, do que propriamente aquilo que é a experiência de perceber o ambiente, o momento do que está acontecendo ali. É como Marta e Maria, que às vezes as pessoas se apegam só numa perspectiva de temperamento, mas não percebem que o ponto ali é Jesus, não a Maria e Marta. A questão não é se Maria era mais lerda, contemplativa, ou Marta agitada. É que não importa o temperamento, querido, naquele momento Jesus estava ali. Eu não sei o temperamento de cada um, mas tem momento que não importa. Sabe, se você é melancólico, sanguíneo, colérico, o mestre está aqui. Então a visão daquele tempo ali, de Marta e Maria, não era expressar simplesmente a característica das pessoas, mas é entender o momento. Porque se Jesus está ali, determinadas atividades já não fazem mais sentido. Por quê? Porque o mestre está ali, eu preciso estar com ele. Sabe, há coisas que a gente às vezes está perdendo, porque é tanto conflito, problemas, situações da nossa vida, a gente às vezes está tão automático a ter uma busca por Deus para que acione algum milagre, alguma coisa, que a gente esquece que naquele momento, nesse momento de culto, por exemplo, Ele está aqui. Ele só queria estar contigo. E o quanto talvez essa relação, enquanto você se derramasse, enquanto você se derrama, o quanto você se prostra diante dele, ele está resolvendo sua vida. Sabe, a gente às vezes não percebe que Deus não está querendo se apresentar ou se revelar para nós como solucionador de problema. Ele não veio para uma religião, uma ideia, onde nós o buscamos para solucionar e nos dar passos para termos sucesso na vida, porque de fato os princípios nos dão sucesso, mas na verdade há momentos que nós precisamos da revelação, e a revelação só vem com a experiência só vem com o relacionamento.
E é nesse relacionamento que os fariseus se perderam. E nós não vamos se perder, amém? Ih, tá fraco, hein? Nós não vamos se perder, amém? Agora, junto a essa mesa, junto a esse momento maravilhoso que Mateus foi chamado, tinham publicanos e pecadores também. Publicanos são cobradores de impostos da época, homens que trabalhavam ali para o império para cobrar os impostos. Dentro desse contexto do Império Romano, principalmente ali na Judéia, todos esses judeus precisavam dar impostos, pagar impostos ao Império Romano. O Império Romano tinha essa característica, ele tomava o lugar, mas permitia que aquelas pessoas pudessem viver suas vidas ali dentro do seu contexto, mas óbvio, tinha que pagar imposto e tinha que ter ordem dentro daquele ambiente, porque o grande perigo e o medo que os imperadores tinham é de qualquer tipo de revolução contra o império. Então esses cobradores de impostos, publicanos, eles eram mal vistos pelas pessoas, porque eram aqueles que cobravam de fato. Havia muito níveis de sonegações, níveis de situações horríveis da maneira como eles cobravam. Então, além da maneira como as pessoas viam eles, a Bíblia fala dos publicanos e dos pecadores, ou seja, daqueles que eram expostos, daqueles que estavam abertos, daqueles que não tinham mais o que esconder. A gente pode pegar, por exemplo, aquele momento da oração, da parábola que fala da oração do publicano e do religioso, onde a oração do publicano é aquele que abre o coração e vai dizer: olha, eu sou pecador, eu não mereço estar aqui, e por aí vai. O grupo dos publicanos e pecadores são aqueles que são mal vistos pela sociedade, pelas pessoas ao redor, por causa dos comportamentos do passado, mas diante da mesa, diante do Senhor, é aqueles que são quebrantados. São aqueles que estão entrando no tempo de ser quebrantado, de ser tratado, de ser curado. Ainda não viveram, porque Mateus depois vai dar outro testemunho de ser uma outra pessoa, porque ele era publicano. Mateus nesse momento é chamado para ser discípulo como publicano. Mateus muda, é esse que escreve a carta aí, o evangelho, melhor dizendo. Mas naquele momento, os próprios fariseus vão questionar isso. Os mestres de vocês sentam com publicanos e pecadores? Mas esse grupo era o grupo dos que rasgaram o coração. Esse grupo é o grupo dos que estavam ali aproveitando o momento, vendo que diante do mestre não adianta se esconder. Esse grupo revela para nós que quando nós estamos na presença, tem momentos que não é mais querer apresentar algum tipo de performance para ele, mas é revelar quem nós somos para ele. Há momentos que a gente encontra-se com o Senhor que não dá mais para que a nossa oração seja uma oração de eloquência, mas o quanto a gente de fato rasga o coração para ele. O quanto a gente diante do mestre, diante dele, a gente percebe que o que nós precisamos é expor os nossos corações. Por mais que as pessoas olhem e digam: você é publicano, você é pecador. Por mais que as pessoas apontem para nós devido a algumas atitudes e características nossas que nós não fomos tratados. Mas diante do Senhor, o que vai definir é o como você rasga o seu coração. Lembra da história de Davi? Um homem que de fato, mesmo diante de todos os seus pecados, o que o definiu foi a maneira como ele se apresentava diante do rei, diante do Senhor. O que mostra para nós que, independente de Velho ou Novo Testamento, o que o Senhor está à procura é daqueles, querido, que quando estão na presença se rasgam, sabe? Não é aqueles que se apresentam todo preparado, numa perspectiva, numa ideia de que a gente vai viver uma vida tão pura para chegar à presença de Deus, mas é o quanto nós aprendemos a derramar-se na cruz, no lugar de redenção, no lugar de perdão, no lugar de humilhação, no lugar de reconhecer o pecado. O Evangelho se resume a isso, onde nós nos apresentamos diante do Senhor para reconhecer quem somos e quem Ele é. Sabe, esse grupo revela para nós que nós temos uma saída, que por mais que nós corremos o risco de ser os fariseus da segunda vinda, nós temos a oportunidade de sermos os publicanos e pecadores dessa mesa, onde nós rasgamos o nosso coração. Terceiro grupo, querido, que está ali são os discípulos.
Porque os discípulos estão assistindo e vendo isso tudo. Assim como tem os pecadores publicanos ali, os discípulos, que também são, eles já estão num outro nível. Porque o discípulo, ele não só tem um coração rasgado para revelar quem ele é, mas ele quer ser como esse Jesus é. O discípulo revela aquele que já rasgou o coração, mas que dentro da relação eu quero ser como o Senhor é. Os discípulos apontam para um grupo que, ao se revelar e ao rasgar o coração e reconhecer quem é, percebe que nessa relação de intimidade e experiência com Deus, Jesus está dizendo: siga-me. É por isso que Jesus disse: pegue a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque Jesus veio fazer discípulos, Jesus veio formar discípulos. Ele dá a grande missão lá no final de tudo, Mateus 28, e de fazer discípulos, porque ele vem para apresentar o reino é a boa notícia de nós estarmos na cruz, revelando o pecado, revelando que somos incapazes de sermos santos por conta própria, mas é nessa cruz que a gente lança a nossa vida, e por causa do sangue do Cordeiro, nós somos perdoados, e embora a gente exponha a nossa sujeira do nosso coração, há um momento que Jesus diz: agora pegue a sua cruz, porque ela tem que estar todo dia, e siga-me. Existe o grupo do discipulado, do discípulo, que é aquele que está em todo momento aproveitando os relacionamentos. Por quê? Porque nessa relação eu passo a me parecer não só como cópia, mas a viver como Ele é. Eu só consigo parecer com Jesus vivendo com Ele. A maneira que eu tenho de ser curado, tratado, é estando com Jesus. Não tem outra forma. Eu posso ter mecanismos e meios da minha vida, ter certas soluções para algumas áreas, mas a plenitude de cura, restauração e formação de caráter em Cristo é pelo relacionamento. E quando Jesus disse: ide fazer discípulos, Ele veio gerando isso, porque Ele dizia: pegue a sua cruz e siga-me. Ele andava se relacionando com as pessoas. É por isso que no início eu falei tantos momentos que haviam encontros, relações, sentar à mesa, porque nessa relação o caráter de Cristo era impregnado na vida dessas pessoas. Lembra que eu falei no início? Sentar com Jesus incomoda, traz inquietação, confronta, mexe, porque nós estamos diante do Mestre, diante daquele, querido, que é a verdade em pessoa, que é o próprio Deus, a revelação de Deus na terra, a imagem do nosso Deus. Então nós estamos diante de um que é sensacional. Agora, sabe o que é maravilhoso? A gente tem mania de dizer assim: poxa, os discípulos tinham o próprio Jesus lá, e às vezes cometia, como Pedro, negou 3 vezes Jesus. Pois é, eles tinham Jesus, mas eles não tinham o Espírito Santo. Porque ter Jesus, Ele está aqui perto, mas ter o Espírito Santo, Ele está aqui dentro. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, irmão. A gente olha para o próprio Jesus, está lá. Pois bem, a Trindade é a própria pessoa, o Espírito Santo está aqui. Ele não está aqui perto, sabe? Porque quando Jesus saía para ir para outro lugar, andava pelo mar da Galileia, a galera tinha que ir atrás, para poder estar perto dele. Irmão, presta atenção. A terceira pessoa, ele não, quando vai para lá, ele pode até ir para lá, o Espírito Santo, mas ele também está aqui. Então, se a gente olha para Jesus, assim, para os discípulos, fala assim: meu Deus, como é que eles poderiam cometer isso? Eles estando perto de Jesus. Acho que a pergunta tem que ser outra: como é que nós conseguimos fazer tantas coisas como nós fazemos? Não é Ele estando perto, é Ele estando em nós. Esse grupo do discípulo revela muita coisa para nós. Que tipo de experiência, de relação com Deus nós estamos tendo? Porque, querido, quando a gente olha para a relação de Jesus com essas pessoas, é interessante porque a gente percebe que os fariseus estão indignados, porque ele está sentado com essas pessoas. E aí é que é o grande ponto. Porque Jesus veio para os doentes.
A grande questão na nossa vida é como a gente está sentado com Ele. Talvez, querido, muitos de nós temos sentado à mesa, não como doentes, mas como curados. E sabe o que acontece? A visão de doentes e curados, ou melhor, em alguns momentos fala de santos ou pecadores, porque a verdade é que quantas vezes a gente está diante da presença, como se nós não precisássemos mais se arrepender, se humilhar, se prostrar e reconhecer que Ele é Deus. O que os discípulos, esse grupo nos ensina é que a gente passa pela fase dos publicanos e pecadores quando a gente se revela, mas no discipulado, o relacionamento e a experiência com Ele é contínuo. E agora, nós que somos da geração do Espírito Santo, a geração de Atos, que dá continuidade ao projeto de Deus, porque o Espírito Santo, a igreja de Atos, somos nós que continuamos agora com o Espírito Santo. E é por isso que em Efésios 1:11 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Querido, você faz parte de um plano. O que Jesus veio fazer foi um plano que inaugurava todo um momento, uma relação com o próprio Deus. Os discípulos viveram o momento do plano ser estabelecido, porque o próprio Cristo veio à terra, Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, morre e ressuscita, e quando o Espírito Santo desce lá em Atos, sabe o que acontece? Ele inaugura um novo momento. É o plano que eu e você fazemos parte. O plano, querido, que desde a fundação do mundo estava esperando para que não só o Messias viesse à terra, mas para que o próprio Deus, através do Espírito Santo, passasse a habitar dentro de nós. Eu e você, nós não temos um Cristo ao nosso lado, nós temos o Espírito Santo, a pessoa de Deus. Ele não é uma pomba, Ele não é um vento, Ele não é esse tipo de coisa, são alegorias para explicá-los da maneira como Ele age. Mas o Espírito Santo tem que se ter temor, porque é o poder, é o próprio Deus em nós. Não é qualquer coisa, não é um êxtase que chegou e veio dos quatro cantos, é o próprio Deus através do Espírito. Em espírito. É por isso que em próprio Efésios 1 vai falar que nós fomos selados com Ele. Houve um selo, marcou eu e você. Isso significa que o próprio Deus nos marcou com a natureza dEle, porque nós havíamos perdido a natureza dEle, fomos destituídos da glória de Deus. E quando nós cremos no Cristo que habitou ali com os discípulos, que eles tiveram a oportunidade de conviver, nós recebemos dele, dessa obra redentora, a oportunidade de sermos cheios do Espírito, a marca, o selo, para então a manifestação. O que talvez está faltando em mim e você, é sairmos de uma fase desse grupo, querido. Eu não sei quem é você no grupo, e essa é a minha pergunta nessa noite. Quem é você nesta mesa? Quem é você? Porque a gente olha para níveis. Existem o fariseu, cheio de conhecimento, mas sem sensibilidade nenhuma. Existe aquele que rasga o coração, e existe os discípulos. Irmão, presta atenção, quem é você na mesa? Quem somos nós nessa mesa? E nós precisamos aprender, porque Jesus disse, Mateus 9,13, diz assim: vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Desejo o quê? Misericórdia e não sacrifício. Sacrifício aqui não é o sacrificar-se, eu sacrificar pelo Senhor. Sacrifício aqui tem a ver com os rituais religiosos, porque os fariseus cumpriam à risca os rituais, mas não tinham misericórdia nenhuma. Porque para ter misericórdia tem que ser aquele que um dia recebeu, sabe? E para receber você tem que se ver como pecador, porque só recebe misericórdia quem é pecador, quem está endividado.
A misericórdia alcança os pecadores. Se nós nos vemos como justos, resolvidos, bem resolvidos, está tudo em ordem, não precisamos disso. Corremos o risco de sermos dessa classe de fariseus, que a nossa boca fala muito da palavra, mas vive pouco dela. Corremos o risco de sermos sepulcro caiados, onde por fora, querido, parece tudo bonito, mas por dentro estragado, cheio de mazelas, cheio de dores, cheio de rancor, cheio de rejeições, cheio de situações. O que o Deus da nossa vida, querido, está falando para nós, pelo amor de Deus, ninguém aqui quer vir como acusador. O que nós estamos aprendendo é que a misericórdia quer nos alcançar nessa noite. Ah, querido, nós estamos prestes a ter experiência com um Deus de misericórdia. Talvez nós vivemos um tempo de tanto sacrifício, sabe? De tanto seguir rituais religiosos, não como naquela época, mas como na nossa. Infelizmente, querido, como igreja, quantas vezes nós somos levados a fazer por fazer, e não fazer por experiência ou por entendimento. Não se trata se é para fazer ou não fazer, mas como diante dele eu estou fazendo. Essa noite, querido, Deus está perguntando para mim e para você: quem é você nessa mesa? Há uma mesa, sempre há uma mesa. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, sempre há uma mesa. Isso é maravilhoso demais. Se aqueles discípulos tiveram a oportunidade de comer com Jesus, nós temos todos os dias a oportunidade de comer com o Espírito Santo. Sempre tem uma mesa, sempre. Qualquer momento, porque Ele sempre está conosco, sempre, até o fim. Ele disse que enviaria o Consolador até o fim. Quem é você na mesa? Feche os seus olhos. Porque que maravilhoso. Nós estamos tendo a oportunidade nessa noite de estar à mesa com Ele. Se você fica se pensando aí como que os discípulos viviam com o próprio Jesus. Imagina quando Jesus estava na praia, chama os discípulos para comer peixe. Pois bem, nós temos o Espírito Santo hoje, a terceira pessoa de Deus. Aliás, é aquele que mais se manifesta, é o tempo dele. No Velho Testamento, Deus, o Senhor, o grande eu sou, revelava-se através dos profetas. Percebia-se que o próprio Jesus se manifestava em espírito em alguns momentos, mas somente no momento crucial, Jesus vem, como diz João, habitou entre nós. Mas imediatamente cumpriu o teu propósito, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e foi preparar o lugar e deixou conosco o Espírito Santo. Ah, que maravilha, querido. Nessa noite o Espírito Santo está aqui. E o que é mais precioso, querido, é quem é você na mesa. Eu não sei se você vai ficar, talvez como fariseu, observando e tentando justificar ou tentando entender o Espírito Santo à mesa. Eu não sei se você vai ser como os publicanos e pecadores que vão rasgar o coração. Eu não sei se você vai ser como os discípulos, que vai se render e dizer: eu quero ser como você é. Eu quero ser como você é. Por isso Jesus está dizendo, em todo momento, quando Jesus, aliás, o grande ponto, esse episódio é o chamado de Mateus. Porque em todo chamado, Jesus primeiro senta com você à mesa. Existem pessoas aqui que têm muitas palavras proféticas, mas está faltando sentar à mesa. Porque o dono da seara, aquele que governa, o cabeça da igreja, quer passar algumas coisas para você.
É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem perceber. Um dia eu também não percebi. Mas todo mundo, para viver aquilo que Deus de fato tem que sentar à mesa. Senão não vai. Você pode até ir pela força, pela eloquência, pelo seu dom, pela sua qualidade, por uma série de coisas que você tem. Diga-se de passagem que Ele mesmo te deu. Mas a coisa só de fato acontece quando você passa. É como se tivesse que passar no RH para ser promovido. Pois bem, você tem que passar na mesa, porque tem que ter um encontro com Ele. É por isso que nessa noite Deus está dizendo para você, querido, quando Mateus foi chamado, quando Zaqueu foi chamado, quando vários foram chamados, teve que sentar em um momento. E aqueles que lutam muito podem ter experiência de Paulo, cai do cavalo e fica cego. E tem que passar um perrenguezinho para poder se despertar. Porque quanto mais você resiste pela sua própria verdade, mais pode ser a dor que você vai passar, enquanto eu e você não sentar com Ele. Irmão, preste atenção, você pode simplesmente sentar, se render, ou você pode ficar lutando contra até um dia que Deus te derruba, porque não tem opção, irmão. Ninguém vai chegar a Ele sem primeiro se arrepender, se render. A gente está pensando às vezes que como crente a gente já está tudo resolvido, é só sentar e ficar esperando o que o Senhor vai fazer, vai voltar. Não, irmão, nós estamos num processo, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, quem é você na mesa? Quando Jesus decide chamar para a mesa, é porque muita coisa vai acontecer, muita coisa vai revelar. Sabe, ser espiritual, querido, quando Jesus começa a revelar a intimidade, a mesa, a relação, a experiência, porque Ele, olha, senta aqui, porque quando a gente senta com Ele, a gente começa a ver a revelação. Sabe o que o Espírito está dizendo para a igreja? Sabe, o Espírito está dizendo para a igreja, senta aqui, porque eu quero falar, senta aqui, porque eu quero dizer. Senta aqui, noiva, senta aqui para ouvir o mestre falar, o Espírito Santo falar. Agora eu entendi o silêncio. Eu confesso, Deus, que não estava entendendo. Deus está nos colocando em silêncios. É no silêncio que a nossa alma vem para fora. É no silêncio, querido. Não tem nada de atração, não tem nada de motivação, não tem nada que nos instigue, não tem nada que nos mexa. É no silêncio. É no silêncio que o mestre fala.
E que enquanto isso os servos trouxessem os utensílios da ceia. Enquanto isso, querido, converse com o mestre. Fala com ele. Se abre para ele. Imagina você na mesa. A diferença é que ele não está do teu lado, ele está em você. Bem, a gente tem o privilégio hoje, porque essa mesa, ela representa a nossa vida, a nossa história. Ela representa os pecadores, ela representa os publicanos, ela representa o que os fariseus tiveram oportunidade, ela representa os discípulos. Sabe, é nessa mesa que se revela muita coisa. É por isso, querido, que hoje eu e você temos a oportunidade, quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala de examinar-se a si mesmo. Examinar-se a si mesmo. No momento de ceia, no momento de, em memória dele, relembrarmos o sangue que foi derramado, o pão que representa o seu corpo entregue na cruz, morreu por mim e por você. Nesse silêncio, nesse ambiente de estar ouvindo o mestre, que oportunidade a gente está tendo de se examinar, olhar para dentro de si, sabe? Onde, diante de tantas situações na tua vida, mas chegou o momento, querido, de você tratar com você mesmo, sabe? Quando Jesus começa a dizer para a igreja dele, vem sentar à mesa, é porque as justificativas acabaram, as desculpas não fazem mais sentido, o vitimismo não tem mais espaço, não tem outro jeito. Quando estamos perante ele à mesa, só há uma saída, se revelar, se revelar. O momento de ceia é o momento oportuno para que a gente se revele quem nós somos realmente. Ah, querido, misericórdia é o nome dessa mesa. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Olha que oportunidade eu e você estamos tendo. Diante de todas as situações da nossa vida, colocarmos um ponto final. Existem almas, existem corações, existem pessoas que hoje precisam perceber que a ceia representa a mesa da misericórdia. Sabe? Para de ficar se cobrando, para de ficar se culpando, para de ficar tentando arrumar culpados, seja você ou outra pessoa. Para de ficar carregando situações, para de ficar justificando, esperando pessoas, situações acontecerem. Deus hoje está te chamando à mesa. A mesa da misericórdia, onde primeiro Ele te limpa, porque Ele vai começar a dizer coisas para você. É a mesa do chamado, o lugar que Mateus foi chamado. A mesa Deus chama, porque quando Ele vê você se revelando, Ele pode confiar.
Deus chama quem se revela para Ele, porque Ele confia naquele que tem a coragem de abrir o coração. Deus está chamando pessoas aqui para uma relação mais íntima, e para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer estreitar as relações contigo, para Ele colocar coisas de confiança do reino sobre a tua vida. Ele precisa ver o nível de confiança que você tem para Ele. Existem crentes aqui há muitos anos, querido. Chegou o tempo de que tem coisas que Deus está dizendo: eu sei tudo isso que você tem, tudo que você já viveu, tudo que você experimentou. Estou te chamando à mesa, para estar com Ele. Existem pessoas aqui, querido, que chegou aqui talvez de paraquedas, você nem imaginava chegar aqui, você veio hoje. Eu estou dizendo para você, Deus te chamou para estar à mesa. Deus te chamou para estar à mesa. Existem pessoas aqui que Deus está dizendo: eu estou te chamando de volta. Estou te chamando de volta para sentar à mesa comigo. Queria que os servos entregassem, por favor, os utensílios. É que você, querido, ao pegar esses utensílios, nesse momento, você pode tomar no seu lugar aí, esse momento. É um momento seu, um momento com Deus. Hoje Deus quer cear contigo, pessoalmente, à mesa contigo. Abre o teu coração, faça a sua oração, querido. Faça a sua oração.